Momento nós vamos dar início à palavra, esse momento importante do nosso culto, com a nossa querida irmã Luciana. Vou estar orando pela sua vida. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Pai, muito obrigado por todo esse culto. Pai, nós temos convicção de que o Senhor já falou aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Senhor que acalma o vento, a tempestade, que fala aos nossos corações, mesmo nós sendo tão pequenos, Senhor. O Senhor age em nosso meio, age em nossas vidas. Pai, eu quero colocar nas tuas mãos, Pai, a vida da Luciana, que o Senhor possa fazer o teu agir na vida dela. Pai, que ela possa ser um pequeno vaso para que o Senhor transborde. Pai, usa ela nas tuas santas e poderosas mãos, Pai, que não seja ela aqui, mas aquilo que o Senhor preparou para falar através dela. É isso que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. Boa noite. Vocês estão bem? Felizes? Deus abriu um caminho no meio das águas na sua vida, amém? Jesus transforma. Ele transformou a minha e pode transformar a sua vida também. Vou pedir a colaboração, a parceria da equipe da mídia. Quando não estiver passando o material, a minha tela de apresentação é a mesma do tema, tá? Essa mesma que vocês colocaram aí. Eu esqueci de te falar, amigo, mais cedo, que eu ia usar essa mesma tela, porque o tema é Jesus Transforma. Fiz questão de vir bem amarela e bem Jesus Transforma, porque nós estamos em plena campanha de missões nacionais e a maioria dos irmãos aqui, os novos, agora estou falando com os mais novos, os que estão mais recentes na nossa igreja, conhecem a irmã Luciana na figura de educadora religiosa, mas não sabem que o meu primeiro e principal chamado é chamado missionário e que eu já fiz inúmeras viagens missionárias e que eu também já participei do projeto missionário Jesus Transforma. Então, não visto a camisa como quem veste por vestir, vista a camisa, porque esta camisa e a representação dessa camisa é para quem trabalha dentro dos projetos missionários e para quem representa a Junta de Missões Nacionais onde vai. Então, de alguma forma aqui, é como se eu fosse uma convidada, missionária convidada para falar nessa noite, visto que também visto a camisa de missões, seja elas nacionais ou transculturais. Eu, particularmente, nunca saí do Brasil, mas já fui em alguns lugares do Brasil em representatividade denominacional, juventude, todos os grupos que já passei, já representei, já que estou nesta igreja desde os 11 anos de idade. E, ao contrário do pastor, não posso dizer que eu tenho menos idade que a igreja, porque sou mais velha que a igreja. Eu tenho 46 e a igreja está fazendo 42, mas desses 42, 35 eu estou aqui. E, como disse o pastor, já estou no status de dinossauro e BPS. Então, eu posso falar. O que eu falo daqui é aquilo que eu já conheço. E o que eu falo de missões é aquilo que eu vivi. Então, vou começar hoje, nesse momento. Os irmãos que já estão aqui há mais tempo vão lembrar que já viram essa imagem antes. Mas eu fiz questão de trazer algumas imagens de viagem missionária por conta dos irmãos que estão novos na igreja e não conheciam esse lado de missões, e os irmãos que estão nos visitando, e você que já viu vai relembrar, de repente sua memória vai reavivar. Vou pedir para o pessoal do mídia já ir passando, vou começar com as fotos, tá? Eu estou aqui de costa.
Essa foi, na época, chamava-se Operação Jesus Transforma, e não Projeto Missionário Jesus Transforma. Esse projeto ele cresceu de uma maneira que já não cabia mais dizer que ele era uma operação. Ele se tornou um carro-chefe da junta e hoje é um projeto que é essência do trabalho missionário que a Junta de Missões Nacionais dos Batistas Brasileiros fazem, tá? Mas a época que eu fui ainda, a Operação Jesus Transforma. Esse Jesus Transforma foi no Acre. Pode ir passando, se eu precisar interromper, eu interrompo. Esse Jesus Transforma foi no Acre. Para nessa foto aí. Eu fui ao Acre. Eu havia ido em 2016, me inscrevi na operação. Fui em 2016. 2016 eu tinha um casal, pastores e missionários lá, amigos meus da Juventude Batista Brasileira. Aí, em 2019, que isso aí é 2019, eu retornei ao Acre, quando descobri em 2016 que ele de fato existia, porque me perguntaram se existia, existe. E o povo de lá é gente boa. E voltei em 2019, já com mais coragem ainda, para participar pela segunda vez do agora Projeto Jesus Transforma. O Projeto Jesus Transforma é um projeto missionário da Junta de Missões Nacionais, onde você é desafiado a doar 15 dias do seu tempo, 15 dias somente, e eu sempre fiz isso nas minhas férias, porque trabalho em escola, então conseguia fazer as férias no período da operação, e eu fui ao Acre, todas as vezes que fui nessas minhas férias, então doei 15 dias, você paga uma inscrição e você é responsável pelo transporte. Então, a passagem aérea, todo o translado até o Acre, saiu do meu bolso, então você doa o tempo e acaba ofertando, porque você se deslocar até lá, e para o Acre não é nada barato, que a operação de avião é bem difícil lá, tanto que os voos saem de Brasília, não há voo direto de nenhum lugar do Brasil para o Acre, a não ser em Brasília, e esse voo acontece na madrugada, porque o Acre está 2 horas atrasado com relação a nós. Por exemplo, são exatamente 18 horas e 26 minutos no Acre. Nem começou o culto lá ainda, e nós já estamos finalizando o nosso. Então, eles estão a 2 horas de diferença, no nosso caso aqui. Então, os voos lá acontecem a partir de meia-noite, o que seria meia-noite para eles, 2 horas da manhã para mim. Então, de madrugada, a gente está aí nos aéreos do Brasil para chegar no Acre, no horário correspondente. Lá só tem voo nas madrugadas ou de manhã muito cedo, que no Acre tem funcionários públicos que trabalham em Brasília, e como dá 2 horas de diferença, então só sai o voo assim, não fica tendo voo lá a qualquer custo, não. Essa cidade é Cruzeiro do Sul, a segunda maior cidade do Acre, depois de Rio Branco, que é a capital. Aí é onde mora o governador, tem uma galera de renome, mas tem uma galera muito pobre. Boa parte das casas, vocês veem casas construídas, mas quando você vai adentrar o espaço, são casas de palafita ainda, né? Estão postas sobre madeira, palafita todo mundo sabe. E um povo muito trabalhador, mas com muitas necessidades. Por que eles lotaram a praça? Porque esse foi o maior evento da história do local. Não tem eventos lá. Eles são cercados, né, na divisa ali por 3 países e centenas de tribos indígenas que você não pode adentrar sem autorização. Então, o povo do Acre, especialmente ali em Cruzeiro do Sul, é um povo muito misturado assim, em termos étnicos. Bem misturado. É junção com nossos irmãos americanos do Sul, é junção interna ali mesmo, pessoal que vem do Pará, do Amapá. Esse aí é o pastor Ivanildo, por exemplo, ele não é natural do Acre, ele é natural do Amapá, então ele veio do Amapá para morar no Acre, enfim. Pode passar as fotos, aí momentos da operação, isso aí já em 2019, então essa menina que está do meu lado é a segunda carioca perdida no Acre, só tínhamos nós do Rio de Janeiro. O restante é natural do Acre mesmo, estavam participando do projeto, são pessoas de várias igrejas ali. Pode passando. Chamar a atenção disso daí. A Operação Jesus Transforma
ela vai nos desafiando, nos 15 dias que a gente fica, a não só sair às ruas e trabalhar nos projetos, mas conforme a gente vai andando, Deus vai operando com o seu poder e abrindo portas. Essa aí é uma casa de recuperação de dependentes químicos, que fica exatamente em frente à praça que vocês viram. Então, eles viram aquele movimento na praça e o diretor desse espaço perguntou se nós poderíamos ir lá durante o dia, fazer uma visita, orar com eles. E aí, coube, nesse momento aí, é o momento que eu já estou pregando mensagem para eles. A gente se divide ali nas atividades, quem prega, prega, quem canta, canta. E a gente prega várias vezes durante o dia, então você tem que ir, tá super preparado, porque toda hora você é acionado para levar uma palavra. Naquele momento ali, era a parte que eu estava falando com dependentes químicos em recuperação. Hoje a gente dá outro nome, né? A gente usa um outro nome, não esse. É isso. Crianças, pode ir passando, tem bastante foto, irmãos. Momento que a gente faz. Então, o nosso dia é super ocupado, a gente não para quase nada, apenas para almoçar. E aí, você tem que ter trabalho com crianças. Isso aí é o desdobramento de uma visita que aconteceu de dia. Aí, à noite, você pergunta se você pode voltar, levar um culto. E, geralmente, as pessoas de lá são tão carentes. Olha como fica lotado. Isso aí é tudo vizinho, que esse senhor, dono da casa, chamou. Para a gente foi lá fazer uma oração, para poder falar de Jesus, tamanha necessidade. Mesma coisa está acontecendo aí. O que acontece com o projeto? Por que vocês estão vendo a galera tudo de violão? Que o primeiro momento do projeto é você mostrar para o bairro que algo diferente está chegando ali. O que a gente faz? A gente faz caminhadas, igual essa daí, ó, cantando. É exatamente isso aí, caminhadas cantando. Do nada você é parado por alguém que pede oração, e aí você é parado por alguém que tem alguém enfermo, manda você entrar na casa. E é assim que a gente introduz o evangelismo. A gente está andando na rua desproposital, só que cantando alto e orando em cada lugarzinho que a gente passa. E aí as pessoas chamam, não é assim, a gente bate na porta e pede para entrar. Nós somos atraídos pelas necessidades para poder entrar. Aí atendimento, que o pessoal que usa as suas profissões para ajudar no atendimento, é o momento que está fazendo atendimento. Esses dois irmãos têm uma história muito legal, eles eram barbeiros, são barbeiros ainda, eles estavam lá, aí nesse dia que a gente estava fazendo a ação, ele se apresentou e perguntou se ele podia cortar, então, o cabelo das pessoas de graça, se ele podia nos ajudar. E aí ele passou a tarde inteira cortando cabelos lá para a gente, de graça. Essa família aí é muito especial para mim, especificamente, porque coube a mim, durante esses dias, fazer o discipulado de um membro da família só, que é essa de branco aqui. Quando eu cheguei na casa dela, a vida dela estava de cabeça para baixo, um negócio terrível, e em 5 dias eu tinha que discipular ela, e eu falei, tá bom, aceito o desafio, vou discipular ela em 5 dias. Dentro desses 5 dias, o negócio era tão terrível que veio as irmãs todas. Isso é tudo irmã, elas são todas irmãs. Veio as irmãs todas para o discipulado. Só uma era da igreja, que é essa que está aqui com a Bíblia, o restante não. Esse dia aí é o último dia da nossa estadia lá, e elas pediram para tirar a foto, para lembrar do dia que Jesus havia entrado na casa delas. E aí todas estão convertidas hoje, todo mundo na igreja. E elas são irmãs do barbeiro. O barbeiro é irmão delas. Isso aí é outra história muito fantástica. Como eu falei, a gente andando pelo meio da rua, o diretor da escola pediu para a gente ir nessa escola, que as crianças lá são assim, super tranquilas, tranquilidade pura. Pediram para a gente ir lá orar e fazer alguma coisa com eles, e no recreio parou a aula inteira em Cruzeiro do Sul, reuniu as crianças todas e nós oramos e fizemos um projeto com elas. Isso aí é a única igreja batista que tinha lá, embora tenha um prédio enorme, tem um seminário dentro dessa igreja. É muito grande esse espaço aí, pouca estrutura. Quando a gente chegou lá, com a simplicidade de conhecimento da palavra, eles ficaram doidos, a gente deu muito suporte mesmo. Mais um resultado de passagem no bairro, e aí esse moço pediu oração, ele chorou muito, contou um pouco da história dele, pode passar.
andança. Esse aí é o pastor de Cruzeiro do Sul, o único guerreiro lá que batalha bastante pelo evangelho, mas é difícil, que eles têm pouca ajuda e pouca estrutura. Sempre assim, projeto andando despropositadamente, Deus vai colocando as pessoas para que a gente faça. Esse aí é o último culto lá na comunidade, então a gente convidou a comunidade toda. Acredite, essas pessoas todas não são membros daquela igreja, essa é a comunidade que resolveu ir no culto para nos agradecer, se despedir de nós e nos agradecer por tudo que a gente fez lá no bairro. Isso aí é tudo gente que a gente visitou. A igreja é pequena, é grande assim, estrutura, mas poucos membros, e ficou lotada nesse dia pelas pessoas que nós visitamos, e elas queriam se despedir. Aí foi a foto oficial que a gente fez e deixou lá para eles nunca esquecerem da gente. Saída lá, à tarde, outras igrejas que a gente visitou para fazer o projeto. Mais uma vez, casas que se abriam assim, essa daí foi outra. Não está aparecendo ali, mas o senhor é comerciante, a gente estava passando, e ele pediu para ter um culto na casa dele. No outro dia, nós voltamos lá para fazer o culto, e como eu estava na parte de pregação nesse dia, mais uma vez pregando. E eu quero encerrar com esse, pedir por... Olha o 04 aí, quem é o pai do 04? Seja forte, minha filha, vai lá no 04. Passa. Queria que vocês prestassem atenção nessa imagem. Eu vou deixar passar um pouco e vou explicar aí a última coisa que eu vou explicar hoje. Pode passar. Para aí. Como eu falei, tudo nós fazíamos o que eles chamam de relacionamento intencional para virar um relacionamento discipulador. Então, você caminha com a intenção de ser ouvido, de chamar atenção. E nessas caminhadas, nesse dia, por incrível que pareça, era o único dia de descanso que nós tínhamos, o único. Dentro de 15 dias, eles só dão um dia para você conhecer o lugar onde você foi. Um dia de descanso. Quando foi por volta de 10 horas, os telefones começaram a receber mensagens. Olha, nós temos que atender um chamado. A gente jura? Jura, Senhor, que a gente está no nosso dia de descanso? Tá bom, o chamado é onde? Então, o chamado é meio brabo, não vai poder levar celular, leva as bolsas só com os folhetos. Nós fomos chamados para ir num presídio, na ala de menores infratores de alta periculosidade, para orar por eles. Falei, que legal, né? Folga, tranquilo. Quem é a mãe do 16 aí? Tranquilo, essa operação vai ser fácil. Levantamos, tivemos que botar a blusa, por isso tudo fica muito pertinho. As calças, as camisas, tem que estar tudo a posto, porque chamou, a gente foi. Dentro dessas celas aí, eles são tão perigosos, esses meninos, que é um espaço de 8 celas, 4 de cada lado, e em cada cela só pode ficar 2 infratores juntos. Só 2. Sempre trancados com alta vigilância. Quando nós entramos lá, eles começaram a travar as portas tudo, encheram de cadeado a gente lá dentro. E aí eles falaram assim, já pode começar já, canta e ora aí. Ué, mas cadê os meninos? Não, eles não podem sair da cela, não. Mas eles ouvem, a gente ouve. Essa é a imagem. Nós já estávamos cantando e orando e eles estavam ouvindo, apenas ouvindo. E aí o diretor do presídio falou, eles não podem sair daí para nada, eles só podem ouvir. Eles vão ouvir, podem orar por eles, podem cantar que eles estão ouvindo. Pode passar as imagens. Aí continuamos cantando, fazendo nosso trabalho, pode passar a imagem. Canta, tome cantaria. Aí, vocês já estão vendo alguém sentado lá nos cantão, não tem lá nos cantão? Um bando de povo uniformizado de cinza? São eles. Eles soltaram eles. Eles soltaram quando nós estávamos cantando Eu sou livre. Eu sou livre
nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nesse momento, a gente começou a ouvir o barulho dos cadeados e o diretor do presídio entrou e simplesmente disse para a gente assim: Deus mandou eu soltar. E eu vou soltar. A gente nunca passou por cima dos protocolos aqui. Eu vou soltar. E aí ele foi lá, conversou com eles. Esse momento é o que eles saíram da cela, eles tinham que ficar com a mão para trás. Tinha um montão de guarda, vocês não podem ver, mas tinha muito guarda armado ali. E eles foram com a mãozinha para trás e sentaram. Pode passar. Continuamos fazendo o nosso trabalho. Agora a gente resolveu chegar mais perto. Porque se Deus tinha falado para o diretor para soltar, é porque tinha um projeto. Soltou, a gente foi para mais perto. E começamos a orar com eles ali. Aí os guardas ali deixaram, eles ficavam assim. Aí eles olharam para os guardas assim, quando a gente foi chegando, eles faziam assim, eles foram abrindo as mãos, até que a gente conseguiu dar as mãos e fazer orações em roda. A qualquer um dos 16 que você pedir, para que eles queriam um pedido de oração, o pedido era um único, unânime pedido. Eu quero que ore pela minha mãe. Eu quero que ore pela minha mãe. Ninguém pediu por saúde, ninguém pediu para ser livre, ninguém pediu, eles pediram pela mãe, pela mãe. Então, nós tivemos a oportunidade, porque Jesus transforma, não é isso que a gente está falando? De orarmos de mãos dadas, com elementos de alta periculosidade, porque Jesus transforma mesmo. Jesus transforma o agitado em manso. Jesus transforma o violento na borboletinha. Jesus transformou a sua vida e transforma a minha. O que nós queremos dizer com essa imagem é que não há nada que Jesus não possa fazer. Não existe aquele com quem Jesus não se importe. Você pode ser o sujeito mais perigoso do mundo. Jesus transforma você. Jesus ama você. Jesus amava esses rapazes. João capítulo 4, a mensagem é bem pequena, bem curta. Fiquem tranquilos, porque a ideia era pregar só com as imagens. Vocês nem sabem, mas a pregação já aconteceu. João 4, a partir do 1, será projetado na versão Almeida e atualizada. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentava-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, dela
se fará um rio, que é uma fonte que jorrará para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir buscá-la. A primeira coisa que eu e você precisamos saber é que Jesus transforma as nossas necessidades. A maior necessidade daquela mulher não era de água para matar a sua sede física. A maior necessidade daquela mulher era uma sede que brotava da sua alma. Jesus supre as nossas necessidades porque Ele é o único que pode transformar a maior necessidade que há no ser humano. E a maior necessidade que temos é de uma água que nos dê uma ideia de vida eterna. Quando você bebe uma água agora, daqui pouco tempo você está com sede de novo. E é necessário que você retorne ao lugar onde tem água para que você possa beber. O pecado nos transformou em seres com necessidade de água contínua. Mas aquele que é a água da vida e viva água, faz transbordar naquele que Ele transforma, uma água que jorra para a vida eterna. Aquele que beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E não é nunca mais terá sede, mas em si jorrará uma água que brota para a vida eterna. Jesus transforma as nossas necessidades. A mulher de Samaria, no primeiro momento, encontrada por Jesus, tinha uma necessidade. E a sua necessidade era de água, que ela ia buscar diariamente naquele poço. Jesus se apresenta ali para dizer que Ele é uma água que jorra para a vida eterna. Jesus transforma a sua e a minha necessidade. A sede que eu tenho agora, eu a mato com essa água, mas a sede da minha alma, só Jesus pode matar. Só Jesus pode suprir a necessidade de sede da minha alma. Continuando o texto, versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dar-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscá-la. Disse Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tem marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso então você está dizendo com verdade. O segundo ponto dessa mensagem, penúltimo ponto, é que Jesus transforma a nossa condição diante de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, mas antes abra em 1 João, primeira carta de João, capítulo 4. E eu vou ler uma afirmação da palavra para você. E para mim, né? Primeira carta de João, capítulo 4. Capítulo 4, não. 1 João 1, se eu não me engano. Não sei se eu não coloquei certo aqui. Deixa eu tirar a prova dos 9. Isso. 1 João, capítulo 1, versículo de 8 a 10. Diz assim: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-los mentiroso, e a palavra de Deus não está em nós. Jesus transforma a nossa condição diante de Deus. Depois de mostrar-se à mulher como solução definitiva para a sua sede, Jesus se apresenta como aquele que conhece a condição de vida de pecado em que se encontra a mulher. Ele a faz reconhecer e confessar essa condição.
diante de Deus, pecados perdoados são pecados confessados. Não há perdão de pecados sem confissão. Jesus se apresenta como a água da vida e diz para aquela mulher assim, para a necessidade da sua alma sedenta: eu sou a água da vida. Mas Jesus transforma quando ele também apresenta a nossa condição diante de Deus. E a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Quem aqui gostaria de ter o seu pecado perdoado? Levanta a mão. Todo mundo, né? Pecados perdoados são pecados confessados. Jesus conhecia a condição daquela mulher. Ele conhecia a condição do seu coração. Quando Jesus chama aquela mulher e diz: traz aqui seu marido. Ele não está acusando aquela mulher quando logo depois ela diz assim: mas eu não tenho marido. Ele disseste bem, porque você já teve 5 e nenhum deles é o seu marido. Jesus não fala isso como quem julga e aponta. Jesus fala isso porque pecados confessados são pecados perdoados. Aquela mulher tinha uma segunda necessidade, que é a mesma que nós temos, que é uma necessidade de perdão. Mas a Bíblia nos afirma no texto que lemos que não há perdão de pecados se eles não forem confessados. A nossa condição diante de Deus é de pecador, mas quando Jesus transforma aquele que confessa o seu pecado, a nossa condição é de restaurados. Jesus não vai transformar um coração que não reconhece que é pecador. Todos nós, indistintamente, que estamos aqui, ou que esteja em qualquer lugar da face desse planeta, ou de qualquer outro que você acha que há vida a ser vivente, todos pecaram. E a Bíblia nos afirma que se não confessarmos os nossos pecados, não há perdão. Sem confissão, não há remissão. Sem confissão, não há transformação. Jesus transforma, mas transforma o coração que reconhece que é pecador. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrarmos de toda injustiça. Pecados perdoados são pecados confessados. Nessa noite, a gente precisa fazer um autoexame e ver se não estamos achando que podemos esconder do Senhor qualquer pecado que temos. Se não estamos achando que não temos qualquer necessidade de confessar pecados, pecados perdoados são pecados confessados. Se você quer perdão, e todo mundo aqui levantou a mão, confesse o seu pecado nessa noite. Reconheça que essa é a sua condição diante de Deus. Essa é a minha condição diante de Deus. Nós somos pecadores. Mas tem uma boa notícia. O seu pecado tem perdão, porque Jesus transforma. Continuando a leitura do texto, no verso 19. E esse é o último ponto. João capítulo 4. Já perdi aqui. Ela diz no verso 19 assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que há de vir o Messias,
chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste momento, chegaram os discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, ninguém lhe perguntou coisa alguma. Terceiro e último ponto dessa noite, para o nosso entendimento. Jesus transforma a nossa percepção a respeito do reino. Reparem que lá no início, quando essa mulher é abordada no poço, ela vira para Jesus e diz assim: mas como pode você, sendo judeu, falar comigo que sou samaritana no feminino, porque além de judeus e samaritanos não se darem, ainda tinha a questão de ele ser homem e ela mulher, e mulher não falava. Mulher não se contava. Mulher não tinha opinião. Olha como Jesus transforma. Ele deu àquela mulher muitas possibilidades. Ele deu a você, mulher de hoje, muitas possibilidades. Aquela mulher ouvia apenas como um homem judeu, que não deveria se dirigir a ela. Agora, no verso 19, a sua percepção do reino começa a mudar, porque agora ela vira para Jesus, depois que ele expõe a sua condição diante de Deus, sendo ele o próprio Deus. Ele expõe para aquela mulher a sua condição. Agora ela se vira no verso 19 e diz: vejo que és profeta. Jesus transforma a nossa percepção a respeito do reino de Deus. A percepção da mulher com relação a Jesus sofre uma transformação no verso 19. Mas a percepção a respeito do reino, no tocante aonde se devia adorar, ainda é baseada nas tradições que ela recebeu. Jesus, então, nos versos seguintes, vai mostrar que nele, o Messias, se inaugura uma nova era, onde o objeto da adoração é quem? É Deus. A forma de adorar é como? Em espírito e em verdade. Que é a forma de essência de Deus. Deus é espírito, afirma a Bíblia. E, em verdade, isso reafirma que Deus se revela na história através de Cristo e através da palavra. O versículo tema da campanha de missões nacionais diz, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo é nova criação ou criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Essa é uma discussão muito importante que está acontecendo aqui. Porque de um lado estão os samaritanos que acham que o lugar de adorar é naquele monte que ela está mostrando para Jesus. Jesus, como bom judeu, vai dizer para ela, entrando no contexto da conversa, que o verdadeiro lugar de adorar é em Jerusalém. Mas transformando a percepção do reino, porque agora ela é uma percepção nova. Não importa mais o lugar onde você está para adorar. Importa se você é nova criação em Cristo Jesus. Não é mais aqui ou ali ou acolá o lugar de adorar. A percepção do reino muda quando Jesus inaugura o reino pelo seu sacrifício na cruz. Agora o lugar de adorar é em espírito e em verdade. O texto está dizendo que você é nova criatura, porque em Cristo não se vive mais na carne, mas no Espírito. Você é uma nova criação, você é uma pessoa nova. Embora você esteja numa carne, você foi recriado em Espírito para adorar o Deus da história em Espírito e em verdade, porque agora você é guiado pela verdade revelada da palavra. A percepção do reino muda, porque Jesus transforma. Nele, por ele, na sua obra, no seu amor, foi inaugurado um novo reino.
Portanto, há agora uma nova criação criada em espírito, aproximada do Deus Espírito, para adorá-lo em espírito e em verdade. Jesus transforma a percepção do reino. Nós não terminamos de ler, mas o texto diz que essa mulher larga imediatamente o seu cântaro e sai para fazer, sabe o quê? Não é para ir para casa beber uma água que agora ela sabe que não matará a sua sede. Ela sai para anunciar a todos que existe um Cristo, que existe uma nova história, que existe um novo reino, que existe uma nova forma de adorar, que existe um Deus que se revela na história, que existe um Deus que perdoa pecados, que existe um Deus que supre necessidades, que existe um Deus que muda circunstâncias. Essa mulher agora sai para anunciar a todos algo que ela experimentou e que outros precisavam experimentar. Se inaugura nesse momento aqui a ideia de que o evangelho começa em Jerusalém, passa pela Judéia, chega a Samaria e até os confins da terra. O evangelho chegou aqui porque Jesus transforma. Você está aqui porque Jesus transforma. Eu estou aqui porque Jesus, aqueles rapazes serão salvos em nome de Jesus, porque Jesus supre as suas necessidades. Jesus muda a sua condição diante de Deus. E Jesus muda a sua percepção do reino. Jesus transforma. Queria que você orasse nesse momento. Vou chamar o pastor aqui. Irmão, esteja ligado, porque Deus está trabalhando. Nós já estamos chegando no final. Mas fica ligado com Deus aí. Deixa Ele fazer o que Ele precisa fazer. Ore nesse momento. A primeira coisa que você vai reconhecer é a sua condição diante de Deus nessa noite. Qual é a sua necessidade? Você tem sede de quê? Qual é a sua necessidade, irmão, nessa noite? Qual é a sua necessidade, amigo, que está aqui nessa noite? Depois reconheça que existe uma condição diante de Deus. Ou você está na condição de alguém como esta mulher que sofreu uma transformação ao encontrar-se com Jesus, ou você é alguém que ainda precisa confessar pecados para encontrar-se com Jesus e experimentar a transformação. E depois, perceba qual é a sua visão de reino. Quais são as tradições que você traz? Aquela mulher achava que era naquele monte por tradição oral. Era uma tradição que ela aprendeu, aquilo passou de geração em geração. Então, ela achava que a adoração a Deus só se dava naquele determinado monte. Jesus, como judeu, também achava que era num outro determinado monte. O reino messiânico instaura a ideia de que a adoração a Deus é em qualquer lugar onde você o adore como nova criatura e de verdade. Querido, enquanto nós estamos orando, eu queria fazer esse convite a você, porque a transformação de Jesus é uma certeza, mas a gente precisa dar um passo para que essa transformação aconteça na nossa vida. Aquela mulher teve contato com Jesus, e o contato com Jesus mudou a história da vida dela. Se você quer ter uma vida transformada, tem que ter contato com Jesus na tua vida também. Isso está à disposição de todos nós. Talvez você entrou nessa noite, nesse lugar, e você nunca teve uma entrega da tua vida para com Cristo, para que Ele possa mudar as áreas da sua vida por completo. E você entrou nessa noite aqui precisando de uma transformação, mas isso precisa começar com uma vida com Cristo. Enquanto a igreja está orando, eu quero te fazer um convite nesse momento. Se Deus falou ao seu coração de que é hora de ter uma vida transformada, mas precisa confessar Ele para que haja essa transformação, eu quero orar pela sua vida. Se você hoje quer viver uma história nova com Jesus, você vai levantar uma de suas mãos, eu vou orar pela sua vida. Quantos entraram aqui nessa noite e quer ter uma vida transformada por Cristo? Eu quero orar por você. Amém. Deus abençoe sua vida, meu filho. Amém. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. Quantos mais, queridos, entraram aqui nessa noite e querem ter a vida transformada? Porque
Ele transforma, mas você precisa querer essa transformação. Tem mais pessoas aqui nesse lugar que precisam viver isso. Você não é mais o primeiro, mais o segundo, mais o terceiro. Quantos mais estão aqui hoje e querem ser transformados por Jesus? Ele transforma, mas você quer que Ele transforme a sua história? Você quer ter o primeiro contato com Ele? Então levante a sua mão, eu quero orar pela sua vida se você quer provar da transformação que só Jesus Cristo pode fazer. Não é a igreja Parque Sueli, é o Senhor que nós pregamos nesse lugar. Ele transforma a história. Então se você está aqui, você quer viver uma transformação, levante a sua mão, eu quero orar por você. Esse é o meu primeiro convite para quem está aqui nessa noite. Convite de transformação, precisa passar pelo contato com Jesus. Quer ser transformado por Ele? Viva o encontro com Ele. Começa agora esse encontro. Eu tenho um segundo convite para fazer para você que entrou aqui nesse lugar. Você que, querido, já andou com Jesus, mas você escolheu ir para bem longe, bem distante. E hoje você quer viver uma vida de retornar, quer voltar para os pés do Senhor, uma vida de adoração, de serviço, de entrega, na certeza de que aquele que transforma completa a obra. Você não está completo ainda, Ele vai completar a obra na tua vida. E se você entrou aqui querendo retornar para o Senhor, eu também quero orar por você. Há alguém aqui, amém, amém. Há alguém aqui que quer voltar para Jesus hoje, quer viver um recomeço com Ele, fala: Senhor, eu quero recomeçar minha história. Eu quero orar pela sua vida. E não é uma oração, querido, religiosa. Tem que partir de um desejo seu de voltar a viver uma intimidade com o Senhor. Você está aqui, você quer fazer isso? Eu quero orar pela sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. A vida é muito curta. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente pode estar no leito de hospital. A vida passa rápido demais. A vida é um sopro e a Bíblia garante isso para nós. Hoje você está aqui. Não ache que pela tua idade você vai conseguir chegar muito longe. Você só vai longe se o Senhor quiser que você vá. Porque nenhum de nós temos a garantia de quantos dias de vida a gente vai viver. Mas enquanto nós tivermos fôlego, nós podemos decidir o que nós queremos fazer da nossa vida com Cristo enquanto o fôlego estiver em nós. Você quer viver com Jesus? Quer voltar para Ele? Eu quero orar pela sua vida. Eu não sei se amanhã você vai ter esse convite novamente, mas hoje é a oportunidade dada para você. Se há mais alguém aqui, levante a sua mão, nós vamos orar pela sua vida. Nós vamos estar louvando ao Senhor com o Ministério Vida e Luz. Enquanto estivermos louvando ao Senhor, você que tomou uma decisão, vem aqui, vem cá na frente. Nós vamos te abraçar. Tem gente para te abraçar aqui agora nesse momento, para chorar com você. Tem irmãs aqui que vão abraçar você agora nesse momento. Tem homens que vão te abraçar nesse momento. Tem igreja nesse lugar. Amém, irmãos? A igreja está aqui para acolher aquele que está voltando, aquele que está confessando Cristo pela primeira vez. Jesus transforma. Jesus transforma. Amém? Olha que bênção. Nós temos aqui hoje um jovem que teve ontem com a gente aqui na feira missionária, desesperado, e hoje está aqui porque Jesus transforma. O Jesus muda a história, te trouxe de volta. O Jesus muda a história, irmãos. A igreja, quando se reúne para adorar a Deus, Deus manifesta poder e glória no meio dela. Nós não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de vidas para o reino de Deus, querido. Isso vai além daquilo que você oferta. É vidas salvas, restauradas para a glória de Deus. Famílias restauradas no nome de Jesus. O Jesus que transforma não está olhando para a nossa área financeira. Ele está olhando para o quanto a gente quer se envolver com essa obra, para que pessoas sejam restauradas, vidas sejam trazidas de volta. Vem cá, vem cá. Isso, vem aqui. A Luciana vai te abraçar. Abraça ela, Luciana. Tem mais gente, vem aqui agora. Nós vamos estar louvando ao Senhor, e você vai tomar essa decisão se Deus falou ao seu coração.